Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E você sabia que por trás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo uma convidada que provoca, confronta e reposiciona a forma como enxergamos a autoridade. Ela começou no mercado contábil, onde desenvolveu um olhar analítico e estratégico. Depois mergulhou no universo dos eventos, liderando produções para milhares de pessoas e entendendo, na prática, algo que poucos percebem. A autoridade não está no que você fala, mas no que as pessoas sentem antes mesmo de você abrir a boca. Fundadora da Donarte Produções e hoje à frente de uma assessoria de marca pessoal, ela ajuda profissionais altamente competentes a deixarem de ser invisíveis e se tornarem referências. Mas com uma visão clara, a autoridade não se constrói com aparência, nem com post bonito. Se constrói com história, ambiente, conexão e verdade. Ela acredita que crescer não é insistir a qualquer custo. É ter coragem de romper quando não faz mais sentido. Seja muito bem-vinda, Rebeca Donati! Nossa! Obrigada, que apresentação linda! É uma honra ter você aqui depois de tanto tempo. Rebeca, ela faz parte aí de um dos marcos da minha trajetória como empreendedora, porque essa área nossa de empreendedorismo ela é muito solitária. E quando eu resolvi sair da Caixa, que foi participar aí de grandes mentorias, ela fez parte da minha primeira mentoria. Faz tempo que a gente se conhece, né? Faz bastante tempo. Bastante história. E é uma honra ter alguém assim com tanto gabarito que eu acompanhei, que eu vi o sucesso. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, estarmos aqui juntas, vermos o crescimento uma da outra de perto. Então, é muito incrível a gente estar aqui agora para ter essa conversa. Obrigada. E vamos lá, quem é a Rebeca por trás do posicionamento forte que vemos hoje? A Rebeca, por trás desse posicionamento, ela é filha da Lia, uma mulher batalhadora, onde ela se inspirou muito, parceira de vida do Leonardo, uma pessoa da qual ela pagou a língua, porque ele é 11 anos mais novo. Então ela já começa pagando a língua por trás da marca. Uma pessoa que consegue disfarçar, consegue controlar a língua, mas não a expressão facial. Verdadeira. Não consigo, eu tento, mas eu não consigo. E uma pessoa que não desisto. Eu não desisto do que eu quero. Nunca desisti, desde muito nova, seja coisas pessoais ou profissionais. Para tudo, eu falo que, gente, só não dá jeito, é aquela frase, só não dá jeito para a morte. O restante, tudo, a gente dá um jeito. E é interessante que, assim, quando eu te vejo, a gente fala que posicionamento, o verdadeiro posicionamento, é aquilo que as pessoas falam de você quando você deixa a sala. É. E o que eu vejo do seu posicionamento é verdade, uma pessoa, assim, que aproveita a vida em todos os sentidos, que tem uma leveza, que não se esconde atrás de aparências. A Rebeca é aquela pessoa que está em todos os cantos, faz de tudo com excelência para conseguir grandes resultados, não mede esforços. Então, esse é o seu posicionamento forte. E, Rebeca, como foi, assim, começar no mercado contábil? O que você acha que te levou a ter hoje esse estratégico, esse olhar diferenciado para os negócios? Eu comecei muito nova, né? Eu comecei no sentido literal, servindo café. Depois, não sei se você sabe disso, mas eu passei pelo DP, fiquei 9 anos em departamento pessoal. O DP não vive, limpeza e café. Faltou. Exatamente. Passei 9 anos indo para sindicato e tudo mais. E, enfim. E aí, como eu passei por algumas empresas também fazendo DP, tipo, por uma multinacional que não tinha a ver com área contábil e tudo mais,
eu sempre fui muito observadora. E aí venho sempre olhando as pessoas e tudo mais. Quando eu voltei para o mercado contábil, sempre me incomodou, isso desde criança, todo mundo ser igual, sabe? Porque ninguém é igual. Mas eu não sabia dar um nome para isso. E todo mundo igual, todo mundo fala da mesma forma sobre a mesma coisa, todo mundo se veste igual. Então foram coisas que começaram a me incomodar. E aí você vê pontinhos diferentes que quando a gente olha de fora e ainda não tem o conhecimento, você olha e fala assim, mas por que será que todo mundo para ouvir a Priscila se eu falo da mesma coisa que ela? Mas a Priscila é autêntica, ela fala de fato como ela acredita, ela não tem um roteiro pronto, ela não tem medo de ser quem ela é. Então eu comecei a olhar dessa forma, porque tive muito contato com muitos empresários, então acho que aí foi onde a minha pulguinha começou a me incomodar, sabe? Eu não acredito nisso aqui, mas nessa rodinha eu vou dizer que eu acredito, porque eu tenho medo de alguém falar assim, Rebeca, você tá errada, por exemplo. Então, essas coisas começaram a me incomodar muito. E isso dentro do mercado contábil que você vivenciou. Dentro do mercado contábil. E aí, você acha que isso te desenvolveu esse olhar mais estratégico que trouxe hoje para a Donarte? Porque eu comecei a entender por que as pessoas agiam dessa forma. E aí eu comecei a estudar as questões de comportamento humano. Por que as pessoas agem dessa forma? Por que todo mundo quer ser igual? E aí eu comecei a estudar e entender. E continuava no cantinho da sala, sempre observando o comportamento de todo mundo, para saber por quê. Isso dentro do mercado contábil, os eventos que eu fiz dentro do mercado contábil, então eu estou falando desde especialistas mesmo, até o público. Você olha e fala, gente, mas tá todo mundo agindo igual, isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. E assim, eu sempre te vi servindo muito. Essa construção de eventos começou com poucas pessoas. Quando você viu, você liderava milhares de pessoas. O que essa fase te ajudou a construir a empresa que você tem hoje? Essa fase, eu sempre fui muito operacional. Eu sou confesso que eu sou bem operacional hoje, porque eu gosto. Eu tenho um lado bem perfeccionista. Então, ajudou no sentido de que quando veio a ideia da criação da Donarte, era para que a gente trouxesse para o mercado, literalmente, ideias criativas. Talvez acho que poucas pessoas sabem, mas Donarte, muitas pessoas pensam que veio do donar, né? Do meu sobrenome. Isso, eu imaginei. Mas é do dom que a gente tem em fazer arte, Donarte. Nossa, isso. Me arrepiou. Veio daí. Que do legal. Dom que a gente tem em fazer arte, em trazer coisas criativas. Então, como eu já fazia isso na parte operacional, então, por exemplo, nos eventos, eu via marcas grandes, e aí você olhava estandes, por exemplo, e você, cara, se tivesse uma ativação de marca aqui, o stand do cara tava bombando. Dava para ter colocado... Aí pensava, assim, várias coisas, né? Desde bonecos, ativações, palestras, enfim. O que ele não fez? E aí, às vezes, eu ia conversar, a pessoa falava, não, porque é extremamente caro. Eu, não, cara, às vezes você ia gastar 3 mil reais, e a pessoa, mentira. E aí, eu fui criando aquilo, as pessoas não mostram o que tem por falta de estratégia. De, às vezes, achar que não é criativa, ou não ter alguém que tenha esse olhar mesmo criativo. Então, começou daí. Que legal, não sabia disso. E existe alguma fase da sua vida, assim, que foi silenciosa, mas determinante para quem você se tornou? Cara, eu acho que não necessariamente, assim, silenciosa, não para quem estava próximo, mas eu vim me moldando muito. Meus pais se separaram, eu era muito nova. Então, minha mãe sempre foi muito essa pessoa de tem que fazer, tem que ir atrás, tem que sustentar. Então, eu sempre vi isso. Tanto que quando eu decidi começar a trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos. Foi uma briga dentro de casa, porque eu decidi que eu estudaria à noite para trabalhar de lojista, para vender numa lojinha de bairro. E foi uma briga muito grande, porque eu não sou mãe ainda, mas você vai entender, que foi o que minha mãe sempre me disse, eu coloquei filho no mundo para que estude, não tenha que trabalhar até X idade, não para que você tenha que trabalhar com 14, 15 anos, mas eu sempre vi isso nela, então isso foi me moldando, sabe? Tem que ser quem eu sou forte, eu vou fazer, eu não preciso da aprovação de ninguém para fazer. Quando eu entrei no mundo dos negócios como CLT,
algumas coisas a gente é podado, mas Sim. é normal. E algumas outras coisas não precisariam, mas a gente é. Isso eu fui carregando de algumas formas até que chegou uma hora que o famoso copinho encheu. E eu falei, cara, não preciso disso aqui. Não preciso, porque eu posso mais. Eu posso ajudar mais as pessoas. Então, foi uma junção de acontecimentos desde muito nova. Sou muito grata a toda a experiência que eu tive, mas chega um ciclo da vida que você olha e se fala, aqui não é mais meu lugar. Eu não me encaixo mais aqui. E eu vi assim, quando, né, um desses rompimentos assim que eu acompanhei, eu pensei assim, como assim? A Rebeca é o braço direito, esquerdo, e agora? Mas você vê, né, assim, quem você já era, a potência, assim, de carregar, de toda estratégia, de toda estrutura. Então, era só mesmo lapidar, porque realmente é um recomeço. Não foi o que você fez. Recomeçou, embora tivesse ali toda a estratégia, mas as pessoas precisavam saber disso, desse novo posicionamento. Exato. E me fala uma coisa, como foi começar do zero, recomeçar do zero, quando você rompeu e decidiu abrir seu negócio? Foi simples? Foi fácil? Ficou rica? Foi enlouquecedor. Enlouquecedor, porque eu matuto muito as ideias, assim, né? Embora eu seja uma pessoa impulsiva para algumas coisas, minha família sempre, em hipótese nenhuma, ela vem em segundo lugar. Então, quando eu fui fazer esse distrato, eu já vinha com isso há um ano, pensando em como eu faria e tudo mais, né? E aí, eu decidi fazer. Nesse tempo que eu decidi fazer, a minha casa era eu, minha mãe e minha avó. Minha avó lutou com câncer por 25 anos, no final da vida acabou virando paciente paliativa. Ela recebeu o diagnóstico em agosto. Eu saí em setembro. A Dona Arte começou a rodar em novembro. Nossa. Minha avó faleceu em março. Então, foi tudo de uma vez. Financeiramente falando, assim, né, num entre aspas, a casa acabou ficando só nas costas da minha mãe, que ainda trabalhava de CLT. E foi enlouquecedor, porque eu pensava, coloquei os pés pelas mãos, agora ela tem que lidar com a perca da mãe, eu não tenho como ajudar, porque começo de empresa, a gente fala, você tira, não, você não tira nada. Você tira do seu para colocar lá. Sim. Pra fazer rodar. A gente não tinha experiência, eu abri a empresa com o Leonardo, então a nossa experiência, que é quando todo mundo vai começar, você acha que você sabe tudo. Eu sabia, operacionalmente. Eu não sabia fazer gestão, eu não sabia fazer financeiro. Eu sabia lidar com pessoas porque eu tinha time. Mas nesse caso, as pessoas eram eu e o Leonardo. Então, assim, foi desafiador num nível que, de vezes, nesses primeiros meses, da gente se olhar e eu falar, cara, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não devia ter feito. Mas graças a Deus fiz. Depois a gente entende. Depois a gente entende, mas o começo ele é muito difícil, então foi uma junção de coisas muito rápidas e muito doloridas, porque a gente escolheu, como ela já fazia tratamento há muitos anos, ela sempre foi muito ativa. E aí, no final da vida, enfim, acabou ficando em cima da cama, 100% consciente. Os médicos conheciam, ele falou assim, ela tá paliativa, eu deixaria no hospital. Como eu conheço vocês durante todos esses anos, eu sei que vocês vão cuidar, eu vou deixar ir para casa. Então, a gente literalmente escolheu cuidar dela em casa. Mas é um idoso, é uma doença que, cara, só quem passou consegue entender o quão difícil ela é para uma pessoa que era 100% ativa. Então, foram muitas coisas. E sempre fui só eu e minha mãe. Sempre. E aí, acabou vindo o Leonardo, que também foi tudo ao mesmo tempo, porque eu saí em setembro, a gente já estava junto, Leonardo saiu em novembro, minha avó tinha ficado ruim em agosto, a gente já foi morar junto, já juntou a empresa, já abriu e assim... Juntou tudo, literalmente. Tudo. Então foi uma loucura, desesperador. É importante você falar isso, porque é como a gente sempre fala, o por trás da marca é isso, é os bastidores reais, porque... As pessoas, elas veem o sucesso, mas elas não veem o caminho que a pessoa percorreu, as lutas, as lágrimas, as noites não dormidas, o medo. E o que diferencia um grande empresário de uma pessoa
que desistiu é o simples fato de vencer a si mesmo, vencer esses obstáculos e seguir adiante em meio às incertezas. Sim, e muita gente hoje tem medo, às vezes tem vontade de empreender, de ter um negócio, mas tem medo de ter alguma coisa, porque quando você olha a internet, a vida de todo mundo é perfeita. A vida de todo mundo é lindo, tá todo mundo viajando, ninguém tem problema. Então, quando você olha, você pensa assim, cara, olha onde essa pessoa tá. E aí ela vai lá, ou eu vejo 2 pontos muito claros. O medo de eu não vou fazer porque eu não consigo, ou é muito simples, eu vou fazer também. Não dura 3 meses. Não consegue. Não, porque quando olha, acaba se comparando ali. E, cara, não é, a realidade dela não é a sua, a dor dela não é a sua. E as noites que ela não dormiu chorando, ela não vai abrir a câmera para contar, a menos que ela seja Virgínia. Caso contrário, ela não vai te contar. É bem isso, bem isso. E linkando até nessa questão da vida perfeita, né, das pessoas na internet, em que momento que você percebeu que a autoridade não está no discurso, mas sim na experiência ao redor das pessoas? Comigo mesma. Eu comecei a fazer muito conteúdo quando a gente abriu a Donarte, fazia ali os conteúdos para evento e tudo mais, mas para a gente conseguir trazer cliente era muito difícil, o público frio, que é a dor de todo mundo, mas era muito difícil e chegava muito. Ó, a gente vai para o 3º ano de empresa agora. A gente vai começar a investir em tráfego agora. Os 3 anos foram só indicações. E hoje de manhã eu recebi uma de evento, para produzir um evento, por um parceiro do Pedro Neri. O Pedro pediu para te procurar e tudo mais. E aí eu comecei a olhar esse movimento para entender onde estava o erro, que a gente investia tanto em conteúdo, a gente chegou no 1º ano, a gente chegou a investir em tráfego, mas o que chegava não fechava. A gente falou, cara, tô rasgando dinheiro, não é possível. E aí você vai primeiro olhar para dentro e fazer essa autoanálise e falar, cara, deixa eu ver se o problema é aqui. E aí a gente descobriu que sim, numa conversa, literalmente na sala de casa, Leonardo virou, porque a gente não abriu atendendo no mercado contábil. Leonardo virou e falou assim, por que a gente não começa atendendo contábil? Ele falou assim, só vem contabilidade atrás de você, cara. Ele falou, ninguém sabe quem sou eu na fila do pão. Ele falou, mas todo mundo que chega quer falar com você, para fazer evento, para olhar o marketing, para fazer o site. Aí eu falei, né? E aí eu comecei a olhar por esse lado de quem é a Rebeca na visão das pessoas que não me conhecem dentro de 4 paredes, dentro de casa. Qual a visão que a Priscila tem? Quem é a Rebeca para ela? E aí eu comecei a fazer essa pesquisa de campo para entender quem era a Rebeca para essas pessoas. E aí eu falei, então o erro tá aqui. E aí o feed era bonito, era todo desenhado. E só fiz meu time perder tempo. Perder tempo não, né? Porque é o que eu falo, né? Todo mundo pergunta, mas como deu certo? Dá. Porque eu errei, porque eu corrigi a rota, que eu refiz, Exato. Eu tentei de novo. Então, não existe ninguém que tenha conseguido construído algo sólido que acertou na primeira. É uma construção gigantesca de erros. E eu acho que o que você acabou de falar é muito necessário. Você falou, eu errei, eu recalculei, eu errei de novo, e as pessoas têm muito medo disso. Aí eu errei, eu vou mostrar de novo que eu errei. Vai. Quando eu comecei a me posicionar, quando eu saí da sociedade e abri a Donarte, era com eventos. Depois, a gente começou a tentar marketing. Até que eu entendi que não é isso, é marca pessoal. E deu super certo. Mas eu tive que mostrar isso para as pessoas porque eu fazia conteúdo sobre isso. Não tinha o que fazer. E se eu não tivesse feito? Exatamente. Será que eu estaria aqui com você agora? Será que a Donarte estaria andando? Meu time estaria lá? Provavelmente não. Exatamente. É o que eu falo, muitas vezes fala sobre o podcast. É porque tem muitas coisas nas nossas vidas que é muito investimento. Uhum. E você não vê um retorno rápido. Não tem como. Mas, assim, abre portas e me possibilita de chegar em pessoas que eu jamais chegaria. Então, tudo tem esse olhar. Tudo tem uma construção. É claro que tem as prioridades. A gente precisa ali definir o que é prioridade. Mas a construção, o posicionamento é o investimento a longo prazo. Exatamente. E o que as pessoas ainda não entenderam sobre posicionamento? Elas não entenderam que posicionamento não é a cor que você decide vestir, não é o seu feed bonito, não é você colocar uma roupa de alfaiataria, no caso dos homens, um esporte fino.
Isso faz parte da marca pessoal. Mas a marca pessoal, ela, a partir do momento que você nasceu, ela já existe. Você já é a sua marca pessoal. Você já vem se moldando, mostrando para as pessoas quem você é. Você falou coisas ao meu respeito, depois que você já tinha iniciado, é a sua visão sobre a Rebeca. Eu nem trabalhava com marca pessoal. Quando as pessoas vêm e falam assim, vamos fazer a construção de uma marca pessoal. Tua mãe começou a fazer a construção da marca pessoal, sei lá, há quantos anos atrás. Ela já existe. O que você precisa fazer? Trazer visibilidade para os pontos fortes que você tem. Mas isso não significa que eu vou pegar a Priscila e eu vou mudar quem ela é. Quem ela é isso. Existem coisas que a Priscila vai olhar para mim e vai falar, Rebeca, esse assunto aqui eu não fico confortável, eu prefiro não trazer. Eu vou falar, tá tudo bem? Não tem problema. E ao mesmo tempo a Priscila vai olhar e vai falar assim, cara, eu uso preto, mas eu queria tanto usar um verde fluorescente, que é uma cor que eu gosto. Eu vou olhar e vou falar que não? Não, é uma construção. A gente vai entender como isso vai funcionar dentro da marca pessoal da Priscila. Mas eu não vou mudar quem ela é porque ela não sustenta. E as pessoas não entendem. Quando você escolhe coisas pelo gosto das pessoas, você não vai sustentar, porque você não gosta. Aí isso vai se tornar cansativo. Aí para fazer conteúdo, você vai falar, puta que saco, vou ter que fazer conteúdo, porque aí eu vou ter que me maquiar, vou ter que me trocar, vou ter que fazer cabelo, entendeu? Se já é da sua natureza, tá tudo bem. Mas e se não é? É um peso. Então a marca pessoal é quem você é. Você já nasceu com isso. A marca é a marca viva. Exato. É que as pessoas sempre acham a história do outro mais impactante, mais bonita, mas cada um tem a sua história que precisa ser contada, talvez, de uma narrativa diferente. Isso. Mas que o público está esperando mesmo é conhecer a verdade, porque hoje você coloca um vídeo que até a própria inteligência artificial fala ali por você, mas as pessoas não querem mais isso. Você vê pessoas assim de alta patente, pessoas assim, CEOs, que entram no Instagram ou em qualquer outra rede social para se divertir, porque não sabe se quem tá falando é a Rebeca, a Priscila, é tudo tão artificial que perdeu o interesse das pessoas. Mas por quê? Porque não conta a história, que é o que conecta. Ou quer inventar, porque tem muito, e existe, óbvio, toda a jornada do herói. Mas nem todo mundo, e por exemplo, eu contei resumidamente aqui pra você. E tem a minha história perto de outras que existem, ela não é nada. Mas quando eu olho, eu acho que, quando eu falo assim, são as pessoas, né? Eu preciso ter uma história triste, muito triste, para poder contar e fazer uma jornada do herói. Não, eu não preciso. Eu não tenho uma história profundamente triste. Eu tenho momentos tristes dentro dela. Sim. Completamente diferente de outras histórias. Ela pode ser contada porque tem milhares de pessoas que vieram de famílias ótimas, que não têm uma história triste para contar. Isso não significa que ela não tem o que mostrar. Exatamente. Só que as pessoas é a verdade, né? É a verdade. Porque aí, o que vai acontecer? Se essa pessoa que tem uma história de uma família consolidada, uma história mais estruturada, ela vai falar, eu não vou contar minha história porque ela não é triste. Uhum. Só que aí tem uma outra pessoa que também tem essa mesma experiência, eu também não vou contar, porque eu não tenho... Então, quando essa pessoa também conta uma história de sucesso, outras pessoas vão se conectar e vão falar, nossa, é parecida com a minha, então eu tenho que falar a minha história. Que eu vou influenciar, impactar outras pessoas. Exatamente, até porque, se a gente vê, eu escutei isso essa semana. Tava conversando, semana passada, e aí falaram assim pra mim, eu tô cansado. Eu entro na internet, é só história triste. Porque é só história triste. As pessoas estão cansadas, a gente tá cansado. Aí pergunta assim, mas eu postei um conteúdo, por exemplo, e ele não deu em nada. Se eu perguntar pra você agora, Pri, a gente roda o Instagram da hora que acorda. Não precisa me dizer qual, caso você lembre. Você lembra pelo menos de um conteúdo útil que você tenha visto hoje? Que te impactou, que você lembra? Que você encaminhou pra alguém? Lembro só quando eu vejo alguns cachorros aprontando, que meu cachorro apronta todas, aí eu mando pro meu marido. Porque é uma rede de relacionamento.
Você vai ter que fazer um conteúdo. Não, não é possível. Esses cachorros foram desenvolvidos em laboratório, porque eles são todos iguais. Aí eu já manda pra ele. Exato. Você não vai lembrar. Por quê? Porque todo mundo acha que precisa fazer tudo igual. Então, se você não se diferenciar da manada, e como que eu me diferencio da manada? Sendo quem eu sou. Ninguém vai poder ser quem a Rebeca é, quem a Priscila. Não pode. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. E qual o maior erro de quem tenta se posicionar hoje? Copiar outras pessoas. Copiar. Eu posso usar essa pessoa como uma influência. Eu tenho vários perfis que eu olho e falo, cara, eu gosto. Eu gosto do jeito que essa pessoa fala. Eu gosto do jeito que ela se posiciona. Só que eu não posso copiar. Eu não tenho nem o mesmo tom de voz. Tem conteúdos que eu vou fazer que não vão ficar bom pra mim. Eu não tenho o mesmo tom de voz que aquela pessoa. E como você conseguiu desenvolver tudo isso? Ter assim... Porque assim, hoje conversando com você, você tem uma visão 360 de tudo. Como você desenvolveu? Porque é impactante ver você falar, você ensinar, você explicar. Campo de Batalha foi a minha maior escola. Eu estudo muito, gosto muito de aprender. Rebeca, que faculdade você fez? Pasmem, nenhuma. Eu não terminei minha faculdade. Eu aprendi no campo de batalha. E aí eu comprei técnicos, comprei cursos, mentorias dentro da área que eu queria me especializar. Mas é pegar uma marca, por exemplo, no caso de marca pessoal. Vamos usar um exemplo do Neymar. É pegar a marca do Neymar pessoal e passar 2, 3 dias debruçadas para entender o que é aquela marca pessoal. O que cada coisa que ele faz reflete. Teve um tempo atrás aí, falaram muito sobre a Bruna Marquezine, que foi lá na fazenda, enfim, não foi filmada lá com a Virgínia. Enfim, foi um bafafá. Eu sei dessa história. Foi um bafafá. E aí todo mundo, porque ela é chata, porque pipipi, certo? Não. Ela associar a imagem dela à Virgínia, elas são completamente diferentes. Não tem a ver com ela não gostar da pessoa, tem a ver com o que eu vou associar à minha imagem. Não faz sentido. Ela tá fazendo filme fora do país. Eu não vou me associar com uma pessoa, a minha imagem, que atende classe, por exemplo, C e D. E tá tudo bem. Só que a Bruna Marquezine atende classe A. São filmes feitos para essas pessoas. E aí ela foi, depois num programa da Tata Werneck, a Tata na brincadeira perguntou para ela, por que você não fez? A resposta dela, rindo, foi, o Pix não caiu na minha conta. Você vai fazer uma análise de uma marca dessa? Gente, é claro que ela não vai se associar. Então, você precisa analisar. Então, tudo que eu olho, eu vou analisar. Mas por que será que ela não foi? Aí, você vai pesquisar. Então, e você busca entender tudo isso. E aí, você conseguiu desenvolver sua metodologia. Exato. E hoje, vocês atuam com o que, a Donarte, exatamente? O que a Donarte faz? Hoje, a Donarte faz... Ela é uma gestão estratégica de marca. A gente está muito focado em marcas pessoais. A gente faz o 360 da marca focado na estratégia. Então, a Priscila vem para a Donarte. Eu não vou falar para a Priscila que eu vou entregar para ela, por exemplo, 3 posts por semana e um roteiro. Eu vou entregar para a Priscila, a gente tem uma reunião de quase 2 horas, para eu entender do seu negócio, onde você quer chegar, e a gente vai montar uma estratégia de comunicação, marketing e vendas para você. E aí, dentro disso, a gente vai desenvolver produtos. Priscila, você precisa ter esses produtos aqui para vender. O seu produto de entrada é esse, o seu último produto vai ser um high ticket, vai ser esse aqui. Os leads vão entrar por essas pontas. O que a gente não faz? Operação comercial. Mas a gente cria toda a estratégia da Priscila. Beleza, posso te entregar essa estratégia e você fica com ela, te presta essa consultoria. Ou a gente faz toda a estratégia e você é o nosso cliente recorrente. Então, eu faço a estratégia e eu aplico a estratégia na sua marca. Então, a gente vai fazer com que a Priscila seja uma marca pessoal reconhecida. Ah, ela é contadora, ela quer ser reconhecida como contadora? É isso que ela gosta? É isso que ela fala melhor? É. Quando eu faço a estratégia e eu vou analisar a Priscila, ela é ótima. Mas eu não vou posicionar ela como contadora, eu vou posicionar ela como tributarista, por exemplo. Porque ela quer ser contadora, mas não é isso que ela é boa. Não é por isso que as pessoas procuram ela. Então, a gente traz essa visão para o cliente. E aí, a gente cuida da marca dele. Sempre focado em receita. E
por que você acha que demora muito para as pessoas entenderem isso? Porque hoje a gente vê muito marketing tradicional. Eu vou buscar alguém para fazer posts nas minhas redes, eu preciso de alguém para isso e as pessoas não procuram esse posicionamento mesmo de marca pessoal. Porque quando as pessoas procuram, por exemplo, pela Donarte, você vai encontrar a Donarte como uma assessoria de marketing. A gente não consegue fugir do termo marketing. E ele é um termo que está judiado no mercado. Então, quando eu falo que eu tenho uma empresa de marketing, as pessoas já pensam, a menina que faz post. É a primeira que eu corto. Aí, quando isso a gente sentiu na pele, a gente apresentava o valor. Não vou pagar, você tá doido? Não vou pagar não. Porque a pessoa não entendia. Então, hoje a gente mudou a metodologia para trazer e as pessoas só vão entender a importância quando elas olharem para a marca delas, seja corporativa ou pessoal, como um ativo. Quando eu entender que a minha marca ela é um ativo de vendas e que para as minhas vendas melhorarem, eu preciso de uma estratégia, eu preciso escutar o que eles chamam da mocinha do marketing, vai entender. Só que quando ele olha a Donarte e outras agências, em valores, é muito discrepante. Então, o primeiro passo é você estar disposto a ouvir. Veja o que as empresas têm para te entregar. Obviamente, eu só preciso de um pacote de post. Então, tá bom. Não é o cliente Donarte. Eu estou preocupada em fazer você ganhar dinheiro. Eu faço marketing para fazer o meu cliente ganhar dinheiro. Só que hoje, quando você fala em marketing, as pessoas não olham por essa visão. E hoje, assim, já ajudando muitos profissionais, o que você vê que trava mais referente a posicionamento? O que os empresários se travam? Perfeccionismo. Eu tenho que sentar na frente, por exemplo, vou gravar um conteúdo. Eu preciso ter uma iluminação certa, eu preciso falar corretamente com todos os SRs, eu preciso comprar uma roupa nova, eu preciso falar tecnicamente, eu não posso falar. Eu até falei isso para um cliente nosso essa semana. A gente estava conversando com ele, a gente vem debatendo algumas coisas, né? E aí ele pegou, no meio da reunião, ele estava explicando um negócio de um cliente, ele falou assim, ei, virei para ele, falei assim, a rocha. Aí eu olhei para ele e falei, é isso. Eu falei, é isso que eu quero no seu conteúdo. Você tá doida? Eu falei, é isso que eu quero no seu conteúdo. Porque o técnico ninguém vai entender, mas todo mundo quer o perfeccionismo. Se eu sentar aqui com você e começar a te explicar os termos técnicos e o que a gente faz dentro de uma estratégia de branding, você vai dormir. É só você pensar que o seu cliente é a mesma coisa, ele não tá nem aí. Ele quer saber qual é o resultado que você vai entregar para ele, nas palavras que ele entende. E as pessoas querem entregar o técnico. Uau! E me fala assim, quem está começando ou já tem aí uma empresa, já é empresário, mas eu te falo assim, tô gatinhando ainda nisso. Quais dicas você passaria para essa pessoa? O que ela tem que olhar primeiro? Ela tem que... O primeiro ponto, ela realmente se conhecer. Mentira. Primeiro ponto, de fato, é ela começar. Tem que começar, independente. Esquece todo o restante e começa. E a gente vai melhorando. Beleza, eu vou melhorando, eu vou olhar para onde? Literalmente, parece muito clichê, mas é olhar pra gente, o que eu gosto e o que eu não gosto. E aí, é desligar uma chavinha que a gente tem. Rebeca, eu amo cerveja. Mas mulher tomando cerveja não é fino. Tomando vinho é. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem ligando pra você. Então, é desligar a chavinha e entender realmente o que a Priscila gosta e o que ela não gosta. Esse é o primeiro passo para você começar, por exemplo, a produzir conteúdo. Ou você faz uma autoanálise interna, mas ela precisa ser verdadeira. Você não pode olhar e o que as pessoas querem ver da Priscila. Não, quem a Priscila é? E aí, aonde vem o medo, Rebeca? Se eu falar quem eu sou, muita gente não vai querer. Ótimo, não são seu público. Não vão comprar de você. Então, o primeiro passo para quem está começando é entender que nem todo mundo vai gostar de você e tá tudo bem. Isso não é um problema. Só que você precisa ser você. Senão você cai na manada e vai acontecer o que aconteceu com seus conteúdos. Você vai lembrar dos de cachorrinho. Você não vai lembrar dos outros que você viu. Não. Por quê? Porque tá todo mundo igual. Eu gosto muito de fazer uma referência à estética feminina. Você vai me entender. Eu vi um vídeo fim de semana. Antigamente,
Cabelo curto, cabelo enroladinho, preto, vermelho, bochechudinha, mais magrinha. E do lado tinha uma outra imagem. Todas as mulheres iguais. Colocaram preenchimento labial, cabelo longo liso, todas em cima do salto, mesmo tom de batom, maquiada. O que diferencia? O que aconteceu com as pessoas? Aonde se perdeu? No padrão que o mundo estabelece. Tá tudo bem. Mas você precisa começar a se aceitar, porque senão você é igual a todo mundo. Você não vai vender. Se você for igual a todo mundo, você não vai vender. Forte. Muito forte. Eu mesmo tô aprendendo muito aqui. Gente, a Rebeca, assim, é uma pessoa incrível. Assim, ela não só fala, ela entrega muito. E antes da gente aqui... Assim, foi tão leve a nossa conversa que eu nem percebi que eu ainda não falei dos patrocinadores, não falei nada ainda, mas tudo bem. Quero agradecer aqui os patrocinadores que acreditam nesse projeto, que é a FTP Contábil, uma contabilidade consultiva para você que precisa aí de um parceiro, de alguém que vai te ajudar a escalar o seu negócio, não olhar somente para uma guia de imposto ou a folha de pagamento, e sim entender a sua dor, o que você precisa aí para ficar tranquilo e construir uma empresa sólida. A Vértice AEC, que está com a gente aí já faz algum tempo, que nos apoia, que tem aí como CEO o Edson, um grande arquiteto, e eles fazem aí regularização da área de imóveis, eles atuam com grandes incorporadoras, construtoras. Meus agradecimentos. E temos também os nossos apoiadores, que é Imprimindo Ideias, que fez os nossos copos personalizados por trás da marcas, que a gente sempre presenteia os nossos convidados, para que fique uma marca mesmo registrada, que eles levem essa caneca como um marco, porque o podcast é você deixar um legado, porque a gente fala aqui e vai perpetuar, onde daqui 10, 15 anos a gente vai assistir nossos filhos, nossa família, e vai falar, uau, olha só o tanto de coisa que você fez e que ainda aconteceu, ainda vai acontecer. E a Doce Amor Festas aqui do Jaime, que faz esses salgados incríveis, tem a sua empresa em Guarulhos, mas atende eventos corporativos. Então você que precisa aí de um salgado com qualidade, esse pãozinho aqui, ó, daqui a pouco eu vou comer, de mandioquinha dele, é maravilhoso. Então muito obrigada a todos vocês que acreditam, que apoiam. E se você quiser ser um apoiador, um patrocinador, chame a gente no direct, entre em contato, que nós vamos avaliar se faz sentido para o podcast, se está alinhado com os nossos valores aqui do canal. Rebeca, muito obrigada, viu? Deixa aqui as suas redes sociais, como faz para te achar. Você tem a Donarte, que tem essa marca pessoal, esse trabalho todo estratégico, mas também tem sua mentoria, então fale para as pessoas, para o público. Vocês conseguem me encontrar no Rebeca Donar. Lá vocês conseguem falar comigo, sou eu mesmo que vou conversar com vocês, vou bater um papo, trago uns conteúdos lá, às vezes é umas porradinhas, mas não se ofendam, eu sou assim mesmo, mas é bom pra gente entender como as coisas funcionam. Então Rebeca Donar, a gente consegue conversar por lá. Então você tem, essa parte também tem mentorias. Também tem uma mentoria de posicionamento. Então quem, não quero contratar o serviço recorrente, tem como contratar também sua mentoria? Tem como contratar a mentoria de marca pessoal, e aí tudo que eu aplico no meu cliente de marca pessoal, eu ensino. E aí a gente tem encontros, tem tutorias que dá para colocar o time, para que a pessoa realmente, cara, consiga entender o que é a marca pessoal dela, como fortalecer essa marca pessoal e como tornar ela uma autoridade. Como você transforma isso em autoridade, como você conquista palcos, podcasts, entrevistas. Mas você falou isso no começo, é um trabalho. É isso que as pessoas também precisam entender. Por isso é uma mentoria de 12 meses. É uma construção. Tá tudo muito imediatista. Então, vou começar hoje, amanhã eu já tô dando palestra. Não, é uma construção. É igual um networking num evento. Você vai conhecer a pessoa, você vai conversar, vocês vão tomar um café, às vezes essa pessoa vai comprar de você daqui 6,
8 meses. A sua construção é a mesma coisa. Só que se você não começar a construir hoje, você vai se arrepender quanto? Quando você chegar em dezembro. Está em abril, maio praticamente. Quanto você vai se arrepender? É a mesma coisa de vou começar a dieta na segunda. Nunca começa. Começa na segunda, para na terça. É a gente que vai ter que fazer pela gente mesmo, porque ninguém vai pegar para fazer, não. Isso mesmo, muito importante isso. E a diferença de quem já conquistou, quem atingiu o sucesso, é porque começou. Exatamente. Rebeca, olha, você já sabe que você assistiu, que nós temos um quadro fixo aqui, que é o chamado Por Trás da Porta, onde a gente abre uma portinha e acessa você, quem é você na essência. O que a Rebeca, que montava sala e servia café, jamais imaginaria sobre a mulher que você se tornou? Nossa! Que profundo! Por trás da porta. Nossa! Imagina. Eu sempre imaginei várias coisas, mas acho que ela não imaginaria uma mulher tão confiante, tão decidida e que é isso mesmo, se tiver que bater na minha cara para conseguir, você pode vir, mas a gente vai fazer e vai funcionar. Acho que essa decisão, essa coragem não era uma coisa que ela imaginaria. Ela sempre imaginou o bastidor, não o palco. Uau. E qual foi o bastidor mais difícil da sua trajetória? Aquele que exigiu mais de você? Nossa. Acho que o que mais exigiu foi o início mesmo da Donarte. Ter que conciliar tudo. Todas as emoções. Todas as emoções. Esse foi o que mais exigiu. E se você pudesse abrir uma porta e ver o futuro da sua marca, o que gostaria de encontrar lá? Gostaria de encontrar empresários que entendessem de fato que a única coisa que ninguém rouba deles é a autenticidade que eles têm. E o que ninguém vê, mas é exatamente o que sustenta a sua autoridade hoje. O que eu tenho dentro de casa. O que eu tenho dentro de casa é o que Ninguém faz eu levantar todo dia. Sempre foi minha mãe, e tudo que eu fiz e continuo fazendo. E que hoje, graças a Deus, eu brinco, né? Que eu consegui dar uma aposentadoria para ela. Foi para que eu conseguisse devolver pelo menos 1/3 do que ela fez a vida inteira. Então a minha força tá lá. Uau, incrível. Que história inspiradora, viu? Parabéns por toda a trajetória, por tudo ainda que você vai construir, por onde você vai ainda chegar, porque o que não te falta é competência, é comprometimento, é resultado, é entrega, é pensar no outro. Então tenho certeza aí que grandes coisas ainda maiores estão por vir. Agradeço muito sua participação aqui, foi uma honra ter você com a gente. E vocês que gostaram dessa história, marca pessoal, autoridade, posicionamento, brand, compartilha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, não deixe que essa história pare, é muito conteúdo estratégico, é uma pessoa incrível aqui que vem construindo assim algo grandioso. Muito obrigada. Eu que te agradeço o convite, é uma honra mesmo estar sentada aqui, a gente ter se conhecido há tantos anos atrás e ver como você está hoje é assim maravilhoso, então é uma honra de verdade, obrigada pelo convite. Obrigada. Gente, até o próximo episódio. Não percam, fiquem ligados e até mais.